Bom dia a todos. Vamos dar início ao webinar de cibersegurança, a importância do pen testing. O meu nome é Luís Martins, eu sou o diretor da área de cibersegurança da Multicert e tenho mais de 20 anos de experiência na área da segurança de informação. Comigo tenho também o João Domingos, que é o lead pen tester da Multicert, a quem passo desde já a palavra também para se apresentar. Obrigado, Luís. Muito bom dia a todos. O meu nome é João Domingos. Sou pentester há cerca de 4 anos. Tenho certificações na área tais como CH, OSCP, OSWE e o OSCE e tirei um mestrado em Telecomunicações e Informática no Instituto Superior Técnico. Passo novamente a palavra, Luís. Obrigado, João. Vamos de seguida apresentar a agenda prevista para este webinar. Terá uma duração aproximada de cerca de 35 minutos e ao longo do webinar poderão ir colocando questões, clicando na caixa de Q&A que está no topo direito do vosso ecrã, a que nós responderemos no final. Em termos de agenda, as boas-vindas que estamos a dar neste momento, falar-vos um pouco sobre a importância do pen testing, falando na prevenção propriamente dita do cibercrime e também na parte da análise e avaliação de maturidade. Depois vamos ter o João a falar-nos mais profundamente sobre a parte de pen testing propriamente dito, a parte de planeamento e preparação, as metodologias, um caso prático e uma demo. E terminaremos então com o Q&A. Falar-vos aqui sobre a importância então do pen testing. De facto, nós acreditamos na Multicert que programas robustos de cibersegurança são essenciais para qualquer organização, que dependem cada vez mais das infraestruturas, dos sistemas de informação, para gerir dados, atividades, processos de negócio e as relações com os clientes. E num contexto em que cada vez mais os dados são armazenados e processados pelos sistemas de tecnologias de informação, é claramente necessária uma abordagem que seja abrangente, não só para ajudar a proteger de ciberincidentes antes que eles ocorram, mas também para garantir a sua integridade. Nenhuma empresa, independentemente do tamanho e do tipo de indústria, está totalmente protegida contra invasores e hackers maliciosos. Assim, acreditamos que deve ser adotada uma abordagem que seja multifacetada, incluindo uma variedade de práticas, de ferramentas, de políticas e de procedimentos que garantam a integridade dessa informação. Estes são alguns dados recolhidos do serviço de SOC da Multicert e que dizem respeito ao período de janeiro a agosto deste ano. Aqui nestes dados, como se pode ver, fica bastante claro que a partir do mês de março há uma crescente atividade de intrusion attempt, é a linha verde. E a partir de julho, a parte de information gathering também aumenta substantivamente, que é a linha amarela. Portanto, isto demonstra bastante bem, do ponto de vista daquilo que é a importância para que tenham visibilidade, principalmente aqueles que eventualmente estejam vulneráveis e que possam executar testes de intrusão para detectar e mitigar este tipo de ameaças. Então, nós, na Multicert, aquilo que fazemos do ponto de vista da abordagem a esta problemática, no sentido de reduzir os ciberriscos, é a implementação de um programa abrangente de cibersegurança que dividimos em várias fases. Numa primeira fase, fazemos essencialmente a parte da avaliação da maturidade, do ponto de vista da cibersegurança. Esta avaliação é feita através da aplicação de questionários, análise de vulnerabilidades e testes de intrusão. Na fase 1, passamos para a parte da sensibilização da organização, no fundo baseado naquilo que nós identificamos, criando assim um maior nível de consciencialização através da demonstração das vulnerabilidades aos vários níveis que foram sendo encontradas na fase 0. Na fase 2 temos a parte do desenho do plano propriamente dito, que obviamente vai ter em consideração quer o nível de risco potencial de perda financeira e reputacional, quer também, obviamente, as vulnerabilidades que foram identificadas. E na fase 3 fazemos a implementação das medidas preventivas e de mitigação dos riscos identificados através de novos processos e tecnologias. Fechamos então com a fase 4, em que, no fundo, fazemos a reavaliação, e é um ciclo de melhoria contínuo, no fundo, através da análise dos resultados que obtivemos à luz dos indicadores de desempenho que tínhamos previamente escolhidos. Gostava aqui de reforçar que na fase de avaliação, ou seja, na fase 0, os serviços de pen testing são cruciais e servem como ponto de partida para a identificação e análise de vulnerabilidades, bem como para a resposta e mitigação das mesmas. Gostava agora de passar à parte do pen testing,
e passar a palavra ao João para que nos fale em maior detalhe sobre a parte do planeamento e preparação, metodologias e casos de uso. Obrigado, Luís. Portanto, antes de explicarmos o planeamento e as metodologias utilizadas no pen testing, é necessário definirmos o que é um pen test. Um pen test é uma auditoria de segurança que tem como objetivo identificar e explorar vulnerabilidades em determinados ativos, utilizando as mesmas técnicas que são utilizadas por agentes maliciosos. Desta forma, é possível avaliar o risco associado aos ativos caso a entidade em questão fosse alvo de um ataque real e também avaliar a eficácia dos controles de segurança implementados. Antes da execução de um pen test, existe uma fase de planeamento e preparação, onde é necessário definir com o cliente o âmbito e o tipo de testes a serem executados, de forma a que a nossa equipa possa dimensionar o esforço necessário para a realização do projeto e definir o tipo de proposta a ser apresentado. Em relação ao âmbito dos testes de intrusão, realizamos testes de intrusão de vários tipos. Temos testes de intrusão à rede externa e à rede interna, onde avaliamos servidores, máquinas pessoais, dispositivos de rede, impressoras, entre outros. Temos testes à rede wireless, onde avaliamos os protocolos de segurança utilizados, como o WEP, WPA e WPA2. Verificamos se utilizam credenciais fracas e também se os colaboradores da entidade utilizam os telemóveis como access points. A nível de aplicações web e mobile, para além das falhas comuns, também analisamos a lógica aplicacional. Temos outro tipo de testes mais diferenciados, como a engenharia social, onde, neste caso, o objetivo não é avaliar vulnerabilidades técnicas, mas sim avaliar os colaboradores da entidade. Ainda temos testes de negação de serviço, onde estão realizados testes de carga, de forma a verificar os mecanismos de proteção e garantir a qualidade de serviço. Estes tipos de testes podem ser realizados em diferentes modos. Portanto, temos o modo black box, onde nos dá o mínimo de informação possível, como um IP, um domínio ou até mesmo apenas o nome da entidade. Temos os testes em modo grey box, onde nos é fornecida alguma informação, como um diagrama de rede, contas de utilizador ou qualquer tipo de informação útil. E ainda temos os testes em white box, onde neste caso existe uma cooperação total do cliente, portanto funciona quase como uma parceria, visto que nos é fornecido todo o tipo de informação necessária para identificar e explorar vulnerabilidades com sucesso. Após a definição dos estados anteriores e a reunião de kick-off, é a altura de iniciar os testes de intrusão. A metodologia que utilizamos é baseada na metodologia do Penetration Testing Execution Standard e consiste em 5 fases diferentes. Iniciamos pela fase de recolha de informação, onde recolhemos todo o tipo de informação sobre os ativos presentes no âmbito do projeto, seguindo-se de uma fase de análise de vulnerabilidades, onde, utilizando a informação obtida anteriormente, identificamos as vulnerabilidades presentes nos diversos serviços e sistemas. Tendo identificado as vulnerabilidades, seguimos para a próxima fase, onde verificamos que vulnerabilidades são exploráveis e procedemos à sua exploração. Após comprometermos os ativos, procedemos à fase de pós-exploração, onde tentamos a elevação de privilégios ou a exploração lateral da rede, sendo que no final é sempre necessário restaurar os ambientes ao estado original. Após a parte mais prática, temos a fase de análise de resultados, onde é necessário analisar os resultados obtidos, de forma a escrever e apresentar um relatório ao cliente com todo o trabalho realizado e as vulnerabilidades identificadas. É de notar que esta metodologia não é sequencial. Por exemplo, devemos estar a explorar uma vulnerabilidade e ter que voltar à fase de recolha de informação para obter dados sobre o ativo, de forma a explorar essa vulnerabilidade com sucesso. Portanto, começando pela fase de recolha de informação. É a fase onde recolhemos o máximo de informação possível sobre os ativos presentes no âmbito do pen test, utilizando técnicas passivas ou ativas. Considero que esta é a fase mais crítica do pen testing, visto que sem obtermos informação suficiente, o mais provável é não identificarmos algumas vulnerabilidades. Portanto, é necessário realizar uma recolha de informação exaustiva. Nesta fase, obtemos vários tipos de informação, utilizando métodos passivos e métodos ativos, como dito anteriormente.
em que no modo passivo não existe qualquer tipo de interação com o ativo. Ou seja, podemos utilizar motores de busca como o Google, o Web Archiver para mapear websites, por exemplo, ou até mesmo links de base de dados que contenham passwords relativas a e-mails da entidade a ser analisada. Depois temos o modo ativo, onde aí sim já existe uma interação direta com os ativos, onde podemos utilizar ferramentas como o Nmap para identificar os serviços que estão expostos, o GoBuster para realizar brute force a diretórios, entre outras centenas de ferramentas para este tipo de testes. Portanto, nesta fase tentamos recolher o máximo de informação útil para identificar e explorar vulnerabilidades, sejam domínios, endereços IP, nomes de utilizadores, passwords, documentos, plataformas web, basicamente tudo o que seja útil para os próximos passos. Tendo obtido a informação necessária, podemos passar à fase de análise de vulnerabilidades. A análise de vulnerabilidades pode ser realizada de uma forma automática, utilizando ferramentas mais conhecidas como o Nessus ou o OpenVAS, ou então também podemos realizar a análise manualmente, sendo que este processo manual depende muito do tipo de testes que estamos a executar. Poderá ser simplesmente uma enumeração da versão de um serviço e utilizando o Google, verificarmos se existe alguma vulnerabilidade para aquela versão. Nós poderíamos executar apenas a análise automática. No entanto, consideramos que não é suficiente porque os scanners não contêm na sua base de dados todas as vulnerabilidades existentes e também não identificam vulnerabilidades a nível de lógica aplicacional. Em termos de tipo de vulnerabilidades que identificamos, depende muito do tipo de teste que realizamos. Por exemplo, a nível de testes web, as vulnerabilidades mais comuns enquadram-se normalmente no top 10 do OWASP, em que temos, por exemplo, injeção de código, que poderá ser injeção de código SQL, que podemos explorar de forma a obter o conteúdo de uma base de dados, ou simplesmente código que executa na máquina. Também temos, por exemplo, exposição de dados sensíveis, onde podemos obter passwords, e-mails, contratos, tudo o que seja informação confidencial. Mais comum também os ataques de XSS, a injeção de código JavaScript, que apesar de serem executadas no browser do utilizador e não no servidor, não devem ser ignoradas. Isto porque pode ser possível roubar cookies, realizar ações pelo utilizador ou até mesmo controlar o browser. A nível de sistemas, temos vulnerabilidades que permitem Remote Code Execution, como por exemplo o BlueKeep a nível do RDP, ou o tão conhecido Eternal Blue a nível do Samba, que foi explorado pelo ransomware do WannaCry há cerca de 3 anos. Também avaliamos vulnerabilidades a nível de patching, onde verificamos se o ativo tem instalado os patches mais recentes, ou até também avaliamos protocolos de comunicação e utilização de certificados inseguros. Após esta identificação de vulnerabilidades, procedemos à tentativa da sua exploração. Nesta fase, podemos utilizar ferramentas automáticas como o Metasploit, onde apenas necessitamos de definir um target e executar o exploit de maneira a explorar a vulnerabilidade com sucesso. Também podemos utilizar bases de dados que contêm vários exploits em diversas linguagens, por isso é importante realçar que um pentester necessita de boas bases de programação, de forma a compreender e alterar o exploit para explorar as vulnerabilidades com sucesso e sem causar problemas, como crashar a máquina ou até apagar dados. Em último caso, também podemos criar os nossos próprios exploits, que pode ser simplesmente automatizar os passos necessários para explorar uma vulnerabilidade. Nós poderíamos ficar pela análise de vulnerabilidades. No entanto, acreditamos que o valor deste trabalho está na sua exploração, visto que é possível, explorando essas vulnerabilidades, é possível testar os mecanismos de segurança, como antivírus e firewalls. Também é possível realizar uma avaliação de risco mais eficiente, visto que existem vulnerabilidades com o mesmo score de criticidade. No entanto, uma poderá ser explorável e a outra não, ou até serem ambas exploráveis, mas terem impactos diferentes. Também permite a identificação de outras vulnerabilidades, visto que após a exploração inicial e tendo o controle de um ativo, podemos tentar explorar vulnerabilidades locais ou até explorar máquinas que de outra forma não teríamos acesso. Após esta fase, passamos à fase de pós-exploração,
onde podemos tentar elevar privilégios de forma a controlarmos o ativo na sua totalidade. Podemos criar acessos permanentes para não estarmos sempre a explorar o ativo através da vulnerabilidade identificada. Podemos obter credenciais presentes no ativo de forma a acedermos a outros ativos na tentativa de obter o controle da infraestrutura, ou até obter documentos confidenciais com o objetivo de demonstrar o impacto que a exploração de uma vulnerabilidade poderia causar. E dado que alteramos o estado dos ativos na fase de pós-exploração, no final é necessário limpar os ativos explorados de forma a voltarem ao estado original. Após concluirmos as fases práticas, é necessário escrever um relatório e apresentar resultados. Esta é a fase que os pentesters se identificam menos e por isso passo a palavra ao Luís. Obrigado, João. De facto, é crucial para o cliente, mesmo que nós tenhamos realizado um excelente trabalho, se o relatório não contiver toda a informação que é necessária para efetuar a mitigação das vulnerabilidades identificadas, o trabalho não será útil para o cliente. E, portanto, o nosso relatório, obviamente, contém várias secções e aquilo que fazemos, tipicamente, após entregar esse relatório, é uma apresentação e discussão dos resultados, de forma a esclarecermos todas as dúvidas e definirmos um roadmap de mitigação dessas vulnerabilidades, tendo em conta também a criticidade de cada uma das vulnerabilidades identificadas. Após o cliente mitigar estas vulnerabilidades, tipicamente aquilo que nós fazemos é retestar novamente para garantir que efetivamente as vulnerabilidades foram mitigadas com sucesso e, portanto, garantir que efetivamente ficou tudo resolvido. Passo agora novamente a palavra ao João para nos falar um pouco sobre um caso prático real. Obrigado, Luís. Portanto, neste caso prático, conseguimos explorar uma rede sem qualquer tipo de vulnerabilidade técnica. Para vos dar um pequeno contexto, era uma entidade com mais de 1000 colaboradores e apenas com uma VPN e um Outlook Web Access exposto para fora. Como não existiam vulnerabilidades técnicas, começámos por enumerar colaboradores da entidade através do LinkedIn, onde, utilizando o primeiro e o último nome, gerámos milhares de possíveis e-mails. Utilizando essa lista de e-mails, realizámos um timing attack à plataforma Outlook Web Access, visto que normalmente as ferramentas do Windows que estão integradas com o domínio têm tempos de resposta diferentes na fase de autenticação, caso o utilizador seja válido ou não. Portanto, utilizando a lista de e-mails, foi possível enumerar alguns utilizadores existentes. Após termos uma lista com alguns utilizadores válidos, realizámos um ataque de password spraying, que consiste em utilizar a mesma password para utilizadores diferentes e realizamos este tipo de ataque de forma a que as contas não fossem bloqueadas devido às políticas do Windows, porque a partir de um certo número de tentativas a conta pode ser bloqueada. Obtivemos acesso a 3 contas através do Outlook Web Access, onde a partir daí foi possível exportar todos os utilizadores válidos. Com essa nova lista, realizámos novamente o ataque de password spraying, de forma a identificar mais credenciais de acesso. Utilizando as credenciais obtidas e visto que a VPN estava integrada no domínio, ou seja, as credenciais eram as mesmas tanto para o Outlook Web Access como para a VPN, conseguimos aceder à rede interna. No entanto, após uma primeira análise, verificámos que não existiam vulnerabilidades nos servidores e apenas tínhamos acesso às máquinas dos colaboradores. Utilizando ferramentas como o Mimikatz, foi possível obter algumas credenciais presentes nas máquinas que tivemos acesso e com estas novas credenciais acedemos a pastas partilhadas na procura de informação confidencial. Acabamos por obter um fecheiro de configuração web que continha credenciais em claro de um administrador local de um servidor. Acedemos ao respectivo servidor e utilizando novamente a ferramenta Mimikatz, conseguimos obter tickets Kerberos de administradores de domínio e conseguimos criar um Golden Ticket. Utilizando esse Golden Ticket, apenas tivemos que executar comandos no controlador de domínio, de forma a criar um utilizador e adicioná-lo ao grupo de administradores de domínio. E a partir daí obtivemos o controle total de toda a rede Windows da entidade. No final, todas as ações foram comunicadas ao cliente e para cada ação realizada foi dada uma mitigação ou ações de hardening
que permitiam reduzir o risco associado a cada ação realizada pela nossa equipa. Portanto, para concluir, e analisando este caso prático, podemos verificar que mesmo uma rede externa sem vulnerabilidades técnicas pode ser explorada com sucesso ao ponto de obtermos o controle de toda a rede interna. Agora seguimos para a parte mais dinâmica do webinar, onde vou realizar uma demonstração de pentesting a uma aplicação web. Portanto, para esta demonstração eu vou utilizar uma aplicação completamente vulnerável. Esta é uma aplicação que qualquer pessoa pode instalar no seu sistema e normalmente os pentesters utilizam para praticar e para melhorar as suas skills. Vou explorar duas vulnerabilidades diferentes. Vou explorar uma vulnerabilidade de SQL Injection e outra de XSS. Podemos começar pela vulnerabilidade de SQL Injection. E em que é que consiste uma vulnerabilidade de SQL Injection? Consiste em injetar código SQL de forma a obtermos dados que não deveríamos obter. Por exemplo, podemos ver aqui a query SQL, onde seleciona o primeiro e o último nome da tabela de utilizadores, onde o ID é igual ao ID fornecido pelo utilizador. E vemos que tem aqui algumas proteções, como retirar caracteres especiais. Portanto, para explorar esta vulnerabilidade, vamos fazer um pedido normal, verificamos que conseguimos obter o primeiro utilizador. No entanto, se utilizarmos a ferramenta burp para interceptar os pedidos e podemos repetir os pedidos, vamos ver aqui o primeiro pedido. Visualizamos que aqui o ID é 1. No entanto, se olharmos novamente para a query, podemos dizer assim, selecionar o primeiro e o último nome, da tabela de utilizadores, onde o ID é igual a 1, neste caso, ou 1 igual a 1. Ou seja, a operação matemática 1 igual a 1 irá devolver todos os resultados da base de dados. E podemos verificar isso. Ou seja, percentagem 20, que é um espaço. 1 igual a 1. Enviamos o pedido e verificamos que obtivemos todos os utilizadores da base de dados. Agora, para explorar este SQL Injection de uma forma mais eficiente, podemos utilizar a ferramenta SQL Map, onde a partir do burp guardamos aqui o pedido. E depois, utilizando o SQL Map, podemos carregar o nosso pedido, definimos o parâmetro vulnerável da SQL Injection e queremos saber os nomes da base de dados presentes no sistema. Clicamos, ele detecta que a base de dados é uma MySQL e agora detecta vários tipos de injeção de SQL. Temos Boolean-based, Error-based, até que ele irá explorar com sucesso, diz-nos que é vulnerável e obtivemos aqui a tabela, a base de dados da aplicação. Podemos selecionar esta base de dados e obter as tabelas presentes na base de dados. Portanto, temos aqui os utilizadores, podemos selecionar a tabela de utilizadores e realizar um dump à base de dados de forma a obtermos os utilizadores e as credenciais supostamente encriptadas. Podemos ver, ele detectou que existiam hashes nesta tabela e o próprio SQL Map pode realizar ataques de dicionário de forma a obter as credenciais originais. Portanto, neste momento ele está a realizar o ataque de dicionário na tentativa de obter as credenciais originais. Vemos que já detectou uma e isto verificamos que são passwords muito simples. E daí o utilizador deve ter noção que, para já, devemos utilizar credenciais diferentes em todas as plataformas. Porque caso exista um leak de base de dados e
e as cifras de encriptação não sejam seguras, os atacantes poderão obter a password em claro. E também utilizarmos passwords complexas, porque utilizando ataques de dicionário, poderá ser possível obter a password original. Vemos aqui as passwords de cada utilizador. Portanto, passando agora para o ataque de XSS. Portanto, o ataque de XSS consiste em injetar código SQL na resposta ao pedido. Basicamente, o que esta função está aqui a fazer é recebe um input do utilizador e na resposta faz append ao HTML. Como vemos, já tem aqui algumas proteções que não fazem praticamente nada, apenas retira a tag script. Portanto, se utilizássemos, por exemplo, este, não faz nada. No entanto, se colocarmos o S em maiúscula, vemos que foi executado JavaScript. O que é que podemos fazer com o ataque de XSS? Podemos, por exemplo, redirecionar o utilizador para outro website. Vamos aqui. E agora vamos ser redirecionados para o site da Multicert. Vocês perguntam onde é que isto pode ser utilizado. Portanto, posso ir aqui ao burp, outra vez ao meu proxy, e copiar o link. Agora que eu tenho um link vulnerável a XSS, um atacante poderia utilizar isto numa campanha de phishing. Imaginemos, por exemplo, que uma página como o Facebook, como uma plataforma como o Facebook, tinha um XSS. O atacante poderia enviar e-mails de phishing para alteração de password, por exemplo, em que o URL era válido, porque era de facebook.com, só que de repente o utilizador era direcionado, por exemplo, para um site clone, onde ele talvez nem desse por isso, e colocasse as suas credenciais. Podemos ver aqui, agora, se eu colocar o link, okay, fui redirecionado para o site da Multicert. Outra coisa que podemos obter é também os cookies do utilizador. E com os cookies, o atacante não precisará sequer das credenciais de autenticação. Vamos ver aqui um exemplo. Este aqui com uma tag script, podemos utilizar uma tag imagem, podemos utilizar o script, mas neste caso é mostrarmos uma maneira diferente de executar um XSS. Como vemos, a tag script tem que o source é um X, ou seja, não existe. Portanto, irá dar erro e quando dá erro, altera a source da imagem para um servidor que o atacante tem controle e envia o respectivo cookie desta sessão. Portanto, apenas tenho que iniciar aqui o servidor. Portanto, inicio o servidor do meu lado, executo o ataque e se formos agora ao servidor, verificamos que estamos a receber aqui o Session ID, que é o cookie de sessão. Agora, copiando este cookie, o atacante apenas teria que realizar esta ação. Seria ir ao site. Agora, substituir o cookie de sessão que ele tem pelo cookie que obteve do utilizador. Sem qualquer tipo de autenticação, vemos que foi possível aceder à plataforma. Portanto, concluo assim esta demo e estamos abertos para perguntas. Então, bom dia a todos. Vou aqui lançar algumas questões que temos em painel. Começo pela questão do José Faria de Braga. Qual a adesão do pentesting nas instituições e empresas em Portugal? Não sei se
Luís? Sim, eu posso responder. Eu penso que, de uma forma geral, em Portugal tem começado, obviamente que há as instituições financeiras, de uma forma geral, todas elas, face também, obviamente, à criticidade do seu negócio, mas também até a questões de obrigatoriedade de realizarem testes de intrusão, essas, em primeiro lugar, claramente são as entidades que mais contratam. Mas existem, na nossa percepção, existem cada vez mais entidades preocupadas e também a contratar este tipo de serviços. Portanto, tem vindo, na minha opinião, a haver um aumento e a crescer este tipo de solicitações. O José reforça dizendo que está envolvido neste tema e que parece que em Portugal ainda é para um nicho muito pequeno. Ou estará enganado? Pergunta. Bom, a nossa percepção, como disse, é de que, de facto, tem vindo a aumentar. E há cada vez mais organizações não só preocupadas com o tema, mas, de facto, a contratar este tipo de serviços. No entanto, acredito que, obviamente, ainda não é tão abrangente ou tão comum em todas as organizações como gostaríamos que fosse e achamos que é, de facto, importante ser. Muito bem. De seguida, em termos de eficiência, para detecção de vulnerabilidades, é preferível utilizar a metodologia Black, Grey ou White Box? Penso que esta questão será mais para o João, não sei, Luís? Sim, penso que o João pode responder. Sim, posso responder. Portanto, a nível da identificação das vulnerabilidades, o White Box é o mais indicado, mas também é o que traz mais custos, visto que é o mais exaustivo. Aqui perguntam em percentagem quanto tempo demora o método Black Box. O Black Box demora menos do que o White Box, porque imagina, no Black Box definimos um tempo limitado para a análise, enquanto no White Box é a análise da aplicação ou dos sistemas todos, mas na sua totalidade, enquanto que o Black Box é apenas o que identificarmos. Certo. Vou passar à seguinte então. Qual a maior dificuldade na apresentação dos resultados aos clientes? Bom, eu posso responder a essa. Não tenho a certeza de qual é que é a abrangência da pergunta. Quando se pergunta qual é que é a maior dificuldade, nós normalmente não temos uma dificuldade muito grande, no sentido em que o trabalho é feito e produzimos um relatório que no final é apresentado ao cliente. Como digo, faz parte da nossa metodologia em termos de aproximação, ter uma reunião com o cliente para lhe explicar todos os detalhes. E, portanto, quando nós temos este cuidado de lhe explicar quais são os detalhes e porque é que chegamos àqueles resultados, normalmente é bem aceito e é bem percepcionado do lado do cliente. Muitas vezes o cliente é surpreendido porque não tinha noção de que seria tão fácil, por exemplo, chegar a determinados ativos. Mas eu diria que, do nosso ponto de vista e da nossa experiência, é bastante fácil apresentar os resultados porque temos esta preocupação de fazer a reunião com o cliente e explicar de uma forma que seja acessível, ou seja, sem entrar em demasiados termos técnicos, e explicando de uma forma acessível o que é que fizemos, quais foram os passos que tomámos e como é que chegámos a explorar as vulnerabilidades que foram identificadas. Muito bem, vou seguir para a próxima. Fazem verificação dos e-mails em base de dados expostas? Eu posso responder a essa. Sim, basicamente, nós temos também os leaks de base de dados, em que tem as passwords em claro, e quando procuramos pelo domínio da entidade que estamos a avaliar. Portanto, sim, procuramos, identificamos as credenciais e depois tentamos utilizar essas credenciais nos diversos serviços que a entidade disponibiliza. Ok. A próxima. Deixa-me ver aqui, para não me fugir nenhuma. Qual a periodicidade deste tipo de solicitações? Pergunta Hugo Santos, não sei se... Sim, eu posso responder a essa. No fundo é assim, vai depender muito do tipo de organizações com as quais trabalhamos. Temos, no nosso caso, temos clientes que têm testes de intrusão mensais, temos testes de intrusão que são trimestrais,
semestrais ou às vezes é realizado apenas uma vez por ano. Portanto, vai depender muito dos clientes, da criticidade dos seus ativos, de quão sério eles levam também, face à criticidade dos ativos que têm, quão sério eles levam a segurança no contexto do risco que eventualmente correm. Portanto, vai depender muito das organizações e da criticidade dos ativos que eles têm. Ok. Tenho aqui uma outra pergunta relacionada também com a base de dados expostas. Fazem verificação dos e-mails em base de dados expostas? Fazem pen test passivo? Eu penso que é mais ou menos a mesma pergunta. Sim, porque neste caso a verificação dos leaks de base de dados é passivo, não é? A equipa que está do outro lado a defender a entidade não tem a capacidade de verificar que nós acedemos a esses leaks de base de dados na procura de passwords dos e-mails da entidade. Portanto, é passivo. O que fazem quando detectam uma vulnerabilidade crítica? Outra questão. Também posso responder. Ou seja, imediatamente que detectamos uma vulnerabilidade crítica, principalmente se estiver exposta na rede externa, comunicamos de imediato ao cliente. Ou seja, para além de explorarmos, comunicamos de imediato ao cliente e o respectivo impacto e a mitigação. Para além dessas vulnerabilidades críticas, no final de cada semana de projeto, também enviamos um pequeno report em que contém o trabalho realizado e todas as vulnerabilidades identificadas. Muito bem. Penso que tenho aqui uma última questão. Quando fazem os testes de intrusão, provocam quebras nos serviços? Também posso responder. Queres responder tu? Não, podes. Não provocamos qualquer tipo de negação de serviço, ou seja, há testes para tal e são executados fora de horas, mas os testes normais são realizados de forma a não criar qualquer negação de serviço. Se isso acontecer devido à infraestrutura da entidade, nós controlamos o tráfego gerado pelos nossos testes, portanto podemos diminuir o tráfego ou até acordar com a entidade de forma a realizarmos os testes normais fora de horas. Muito bem, tenho só aqui mais algumas questões, mas estão relacionadas com o acesso a esta apresentação. Digo que vai ser enviado um e-mail com um link de acesso à gravação para poderem rever esta apresentação. Penso que estamos no nosso timing. Luís, queres fazer o nosso fecho do evento? Sim, obrigado. Eu, para terminar, gostaria apenas de sumarizar os aspectos mais relevantes desta apresentação. Portanto, voltar aqui à questão de determinar, do ponto de vista daquilo que é o risco e o potencial de perda financeira que possa estar associado à identificação de vulnerabilidades e para isso, obviamente, é necessário fazer testes de intrusão. Obviamente, depois de identificar, no fundo, estas vulnerabilidades através dos testes de intrusão e de as explorar, fazer a mitigação dessas vulnerabilidades. Isto vai permitir, obviamente, diminuir do ponto de vista do ciberrisco a exposição que a organização tem. Obviamente, é importante também usar este tipo de testes para saber qual é o estado atual, não é? Do ponto de vista de maturidade da organização, do ponto de vista de cibersegurança, entenda-se, e saber qual é que é a abrangência da cobertura dos ativos críticos para a organização que estão a ser avaliados. Gostaria, obviamente, de agradecer a todos os participantes e relembrar que, de facto, acreditamos que os programas robustos de cibersegurança são essenciais para qualquer organização, num contexto em que cada vez mais os dados são cruciais e são críticos, e é necessário uma abordagem que seja abrangente para ajudar a proteger de potenciais ciberincidentes antes que eles ocorram. Mais uma vez, obrigado a todos. Ficamos expectantes que possam participar em futuros webinars.